pessoal! Então, na aula de hoje, a gente vai ver algumas aplicações relacionadas aos princípios de conservação de energia e faremos 2 exemplos sobre o assunto. Prestem bastante atenção. Boa aula a todos! Bom, com base no que vimos até agora, podemos afirmar com certeza que até o momento nós não provamos as leis de conservação do momento linear, angular e energia. Nós apenas derivamos várias consequências referentes às leis de Newton. Isto é, se essas leis são válidas em certas situações, então momento e energia são conservados. Insistimos que este princípio é válido em qualquer teoria física, até mesmo aquelas aplicadas a situações em que a mecânica newtoniana não é válida. Chamamos isso de energia eletromagnética e ele satisfaz nossa pré-concebida noção de que a energia deve ser conservada. Um exemplo disso são cargas elétricas isoladas em movimento. As forças eletromagnéticas não são conservativas entre elas. Portanto, dotamos o campo eletromagnético de uma certa quantidade de energia para que a conservação seja válida. E isso vai acontecer quando as consequências não contradizerem nenhum fato experimental, o que é o caso. Pode parecer arbitrário e drástico isso, mas essas leis de conservação foram o mais bem-sucedido conjunto de princípios da física. Por isso que a gente está estudando ele hoje. Bom, a recusa em abandonar a conservação de energia e momento levaram Pauli a postular em 1930 a existência do neutrino, para ajustar as contas que não fechavam para energia e momento no decaimento radioativo beta. O que acontece nesse tipo de experimento, né? Nesse tipo de decaimento, os elétrons emitidos tinham um espectro contínuo. No entanto, se esperava que os mesmos tivessem um espectro discreto, que corresponderiam às energias das transições nucleares. Para explicar essa discrepância, né, experimental, Pauli propôs a existência de uma outra partícula que seria emitida no processo junto com o elétron. E com isso, a soma das energias do elétron e dessa nova partícula, que Pauli chamou inicialmente de nêutron, seria constante e isso salvaria o princípio de conservação de energia. Rapidamente, antes de a gente entender como é que ele fez isso, como é que ele conseguiu comprovar, né, porque agora era tudo teórico, vamos entender rapidamente um pouquinho, né, sobre o que seriam esses neutrinos. Bom, neutrinos são um tipo de partícula elementar, ou seja, são partículas subatômicas que não dão qualquer indicação de serem feitos de pedaços menores. São semelhantes aos elétrons, esses neutrinos, exceto que os elétrons têm uma carga elétrica -1, nas unidades que os físicos de partículas usam, e no sistema internacional, né, com um valor de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Além disso, neutrinos são também muito menos massivos que os elétrons, não mais do que 4 milionésimos da massa do elétron, ou seja, é muito pequeno. Para a gente ter uma noção, o próprio elétron tem uma massa de apenas 1 sobre 1837 da massa de um átomo de hidrogênio, ou seja, os neutrinos eles são muito pequenos. E como é que eles foram comprovados experimentalmente, a existência desses neutrinos? Bom, tudo começou em 1934, quando Henrique Fermi ele construiu uma grande teoria do decaimento beta. Mas a observação direta do neutrino só aconteceu em 1953, quando esses dois cientistas, Reines e Cohan, realizaram seu famoso experimento. Como é que era esse experimento?
Bom, para detectar um neutrino, são necessários enormes reservatórios de substâncias que produzem alguma reação detectável. No experimento, né, os cientistas realizaram esse experimento num grande tanque contendo uma solução aquosa de cloreto de cádmio. E quando os neutrinos vindos de um reator nuclear próximo, eles reagissem com alguma partícula, eles produziriam luz. E detectores especiais envolvendo este tanque captariam a fraca luminosidade produzida pelo choque. Essa imagem que vocês estão vendo, ela mostra é mais moderna, né? Ela mostra um detector de neutrinos localizado na Universidade de Tóquio, no Japão. Mas o estudo maior sobre esse tipo de partícula, ele vai ficar para outra disciplina. Para nós, o que é interessante a gente saber que, aderindo à convicção de que energia e momento devem ser conservados, uma nova partícula foi descoberta, e isso é de uma grande importância nas teorias modernas da física. Exemplo 1. Vamos discutir o exemplo sobre a velocidade de escape já apresentado anteriormente. Vejamos como este problema pode ser resolvido a partir da conservação de energia. Então, gente, vamos começar resolvendo o exemplo número 1, cujo desenho está representado aqui do lado, tá? Bom, revendo, como a gente já comentou, né, a gente já fez esse exercício em outra oportunidade, e revendo o que foi feito naquele momento, a gente viu que no início, né, quando o corpo é lançado, quando o canhão é lançado, a única força que vai atuar sobre o corpo, ela é gravitacional, e é uma força conservativa, tá? Levando isso em consideração para resolvermos essa questão, podemos partir, né, desse seguinte ponto, em que a energia mecânica ela é a soma da energia cinética mais a energia potencial, tá? Como a gente vai resolver partindo desse princípio, nós vamos partir dessa equação que a gente sabe desmembrar, certo? Então vamos lá, vamos começar desmembrando essa equação, tá? A energia mecânica será então a energia cinética, que nós sabemos, né, que é 1/2 de mv ao quadrado, mais a energia potencial, que é gravitacional neste caso, e nós sabemos que ela é menos o G, massa da Terra, massa do corpo, né, sobre o R. Certo? Bom, para a gente resolver essa questão, né, levando em conta os princípios de conservação, a gente tem que escolher 2 pontos convenientes para utilizar essa relação, né, já que a gente quer conservar a energia. Então, nós vamos pegar o primeiro ponto, a superfície da Terra, tá? E o segundo ponto é no infinito, depois do que a bala de canhão se deslocou, tá? Bom, a partir dessa relação, né? O que a gente vai ter na superfície da Terra? Então, a gente vai ter na superfície da Terra que a energia mecânica será 1/2 de mv quadrado, onde esse v é uma velocidade inicial, porque foi aqui que iniciou o movimento, né? Aqui também vai ter gravitacional, né? Porque esse raio vai ser a distância que ele está em relação à Terra, né? Então, mais com menos, teremos menos G, M sobre R. Essa será a energia mecânica do corpo na superfície da Terra. Bom, no segundo ponto escolhido por nós, né, foi o infinito. No infinito, o que vai acontecer? Qual será o valor da energia mecânica? Bom, depois que a bala de canhão está na superfície da Terra, né, a velocidade a gente sabe que vai ser constante. Não vai ter nenhuma força mais agindo sobre a bala de canhão, tá? Logo, esse termo aqui não vai existir, vai ser zero, tá? E este termo, gente, vai existir? Não, né? Nós estaremos numa distância R muito grande, né? Logo, este termo aqui também será zero. Logo, a energia mecânica no infinito também será zero, tá?
Bom, nós sabemos que essas energias, elas se conservam, né, para este movimento. Então, nós vamos pegar este termo e vamos igualar a este termo para determinar a velocidade de escape. Então, vamos lá. A energia mecânica se conserva. Então, energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final, né? A energia mecânica é 1/2 de mVo ao quadrado, né, sobre 2, já falei o 2, né? Menos Gmm sobre R, e a energia mecânica final é 0, tá? O que a gente vai fazer? Nós queremos saber o VO, então nós vamos isolar o VO. Primeiro eu vou retirar este termo, né? Fazendo o acréscimo dele no outro lado da equação, né? Olhando essa equação, nós percebemos que tem M aqui e tem M aqui, então a gente pode simplificar, né? Sobrou o VO que a gente quer isolar. Então, vai ficar VO ao quadrado, né? Esse 2 vai passar multiplicando, 2GM sobre R. Para tirar esse ao quadrado, raiz do outro lado, né? 2GM sobre R. E essa é a velocidade de escape da bala de canhão. Que, se vocês voltarem aí no caderno de vocês, vamos colocar aqui, velocidade de escape, vai ser o mesmo valor encontrado se nós estivéssemos utilizando, né, as relações vetoriais. O resultado encontrado foi exatamente o mesmo. Exemplo 2. Tarzan, que pesa 688 newtons, decide usar um cipó de 18 metros de comprimento para atravessar um abismo. Do ponto de partida até o ponto mais baixo da trajetória, ele desce 3,2 metros. O cipó é capaz de resistir a uma força máxima de 950 newtons. Tarzan consegue chegar ao outro lado? Então, gente, esse é o exercício, o exemplo, né, número 2, onde nós temos, então, o Tarzan, que ele vai atravessar, né, duas regiões, né, vai sair de um ponto e vai ir até o outro ponto, e nós queremos saber se ele vai conseguir fazer esse movimento, né, se esse cipó que ele está usando para fazer esse movimento não vai se romper. Bom, como é que nós vamos resolver essa questão? Tá? Se nós chamarmos, primeiramente, de M, tá? A massa do Tarzan, e V, né, a velocidade com que ele vai se mover no ponto mais baixo, o que a gente vai ter? Né? No início, nós vamos ter uma energia cinética, 1/2 de V quadrado, né? Onde esse V é uma velocidade inicial, né? E lá no ponto mais baixo teremos uma energia potencial gravitacional, que é M vezes G vezes H, onde esse EH é a altura que o Tarzan vai descer, tá? Dessa expressão, se nós isolarmos o VO, né? Nós teremos o quê? Né? Podemos simplificar as massas, né? Nós teremos que V quadrado será 2GH, né? Substituirmos, né, este H por 3,2 metros, que é a altura que ele desce, né? Teremos que o VO quadrado será igual a 6,4G, tá? O que acontece também? Por outro lado, né, no ponto mais baixo, vamos imaginar que o Tarzan está aqui, ele vai ter, como ele faz esse movimento, de acordo com a segunda lei de Newton, né, a força centrípeta vai estar relacionado com a tensão do cipó e com o peso do Tarzan, né? Logo, a força centrípeta, deixa eu separar aqui os dois cálculos, será igual à tração
menos o peso, que é uma força em sentido contrário, tá? A força centrípeta nós sabemos calcular, mv² sobre 2, né? A força de tração nós queremos saber, que é a força do fio, e o peso é m vezes g, né? Como é que nós resolvemos isso, né? Se isolarmos o t, teremos que mv² sobre 2 mais m vezes g, que a tração é igual a este termo, né? Logo, se a gente substituir esse v pelo 6,4g, nós teremos que a tração será... já vou colocar direto, tá, gente? Porque aqui é g, é 6,4g, vai dar esse g com mg, vai dar o 688, né? Que é a massa, que é o peso do Tarzan, vezes o 6,4 dividido por 2, mais o 688, que é o peso do Tarzan, né? Resolvendo essa equaçãozinha, eu já vou colocar aqui o resultado, tá? Isso vai dar aproximadamente 932,62 newtons, tá? Essa é a força de tração, né, que o Tarzan vai exercer, né, neste movimento, tá? A pergunta é se ele vai conseguir fazer esse movimento. Bom, a tração máxima, né, ela vale 950 newtons, a máxima, né? E o valor foi de 932, aproximadamente 933 newtons. Logo, Tarzan vai conseguir atravessar, né? Porém, o estiramento do cipó vai ser muito perto do limite máximo que ele aguenta. Mas ele consegue atravessar. E está pronto nossa resolução. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que essa aula tenha sido clara. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam de me contatar, ok? Até mais!